Graça, perdão imerecido, paz, reconciliação que só podemos ter por meio de Cristo. Na graça e paz da parte de Deus e nosso Senhor Jesus Cristo sejam com todos nós. Estamos iniciando mais uma aula do nosso estudo de Paulo à Igreja em Colossenses. Hoje nós estaremos estudando o texto de Colossenses 2, versículos de 1 a 5. Estaremos falando a respeito do ministério de Paulo em Colossos. E eu convido vocês a fazerem a leitura junto comigo. Paulo começa: o interesse de Paulo pelos colossenses. Gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento são ocultos. Assim digo, para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Pois, embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Que Deus abençoe a sua palavra lida. Vamos estar curvando as nossas frontes nesse momento e falar com Deus por meio da oração, pedindo a Ele que esteja dirigindo o estudo que estará sendo ministrado nesse momento. Amado Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor, pela oportunidade de estarmos nesse momento estudando a Tua palavra. Senhor, venha falar aos nossos corações, abra as nossas mentes para que possamos receber o pleno entendimento da Tua vontade, o pleno entendimento da Tua palavra, Deus, registrada no livro sagrado, que nós possamos entender a Tua vontade, que nós possamos entender, Senhor, a figura de a verdade revelada por meio de Cristo, que nós possamos, ó Deus, não, por meio desse entendimento, não nos deixarmos ser enganados por vãs teologias, Senhor, por heresias que constantemente têm batido, ó Deus, e abatido as nossas igrejas. Ó Pai, que essa palavra ela não venha de mim, mas ela venha guiada pelo Teu Santo Espírito, e que muitas pessoas possam ser abençoadas por meio desse estudo, assim como eu tenho sido abençoada, ó Deus, ao estar me dedicando ao estudo dessa carta. Fala aos nossos corações, Senhor, precisamos ouvir a Tua voz, em nome de Jesus, amém. Irmãos, na semana passada, nós estudamos a respeito do ministério de Paulo aos gentios, nos versículos 24 e 25 do capítulo 1, e falamos a respeito da mensagem de Paulo, nos versículos 26 e 29. Hoje nós vamos falar a respeito da chamada de Paulo à igreja colossense. Nesse estudo, nós temos eu fiz alguns PowerPoints que eu gostaria de estar vendo com os irmãos para podermos entender melhor aquilo que está sendo combatido por Paulo. Eu vou fazer uma leitura e depois eu vou explicar o conteúdo dessa leitura mostrando os PowerPoints. Então, os gnósticos, eles tinham reduzido Cristo a uma mera emanação, como se ele fosse um mediador entre muitos, e não o mediador. Cristo não é um dos mediadores, ele é o mediador. Não existe outro meio pelo qual nós possamos ser salvos que não seja Cristo. Se alguém te traz alguma outra teologia que traz alguma forma pela qual você possa conseguir a salvação, não é uma heresia. Tá? Porque Cristo é a única, tanto que ele vai dizer que eu sou o caminho, sou a verdade, sou a vida. Não existe outro meio. Jesus também vai dizer que ele é a porta, não é, que abre o nosso caminho para os céus. Não existe outro meio pelo qual nós possamos alcançar a salvação.
Então, isso já era uma coisa que era debatida por Paulo lá, porque já havia sido introduzido na igreja logo nos primeiros anos, né, da era cristã. A gente vê que essa ideia ela já estava sendo ali incutida por Satanás no meio da igreja. E é uma coisa que até hoje persegue a igreja evangélica de um modo geral, porque vira e mexe nós vemos algumas coisas, algumas pessoas com pensamentos. E o mais importante é que muitas das vezes isso não está de forma tão clara. Se você perguntar, a pessoa vai dizer que ela sabe que Cristo é que salva. Cristo morreu na cruz do Calvário para que ela pudesse ser salva. Só que quando você entra no diálogo, você vai ver que aquela pessoa imagina que por boas ações, que por intermédio de determinada divindade, ela pode alcançar ou pode melhorar, né, essa relação com Deus. Então a gente vê que essa é uma heresia ainda presente nos nossos dias atuais. Mas continuando a leitura, o texto diz o seguinte: para os mestres gnósticos, Cristo era apenas o Deus deste mundo e não da criação. E a maioria desses mestres, nem ao menos isso, acreditava a Cristo. Além disso, imaginavam que apenas uma minoria de homens era passível da redenção. Isso a gente também vê em alguns segmentos, não é? Algumas seitas, não vou nem dizer que são alguns segmentos evangélicos, porque são seitas, onde a gente vê, por exemplo, nos Testemunhas de Jeová, que eles limitam o número de pessoas que vão para o céu. A gente vê também dentro... Vamos ficar só nos Testemunhas de Jeová. A maioria dos mestres nem ao menos isso atribuía a Cristo. Além disso, imaginavam que apenas uma minoria de homens era passível da redenção e isso limitava o suposto escopo da missão de Cristo. Porque se nem todos pudessem ser salvos, irmão, qual é a função da morte de Cristo? Os gnósticos separavam Deus dos homens por tão grande número de aeons, que o contato de Deus com os seres humanos se tornava virtualmente impossível. O que são esses aeons? Então está aqui, esse texto eu tirei da Wikipédia, tá lá. Aeon, do grego, né? Aí tá lá a palavrinha em grego. Eon, eon, eon. Na mitologia gnóstica, é cada uma das entidades emanadas de Deus, geralmente em pares, e que existem no pleroma. Seus nomes frequentemente denotam atributos mentais ou espirituais, como Sofia, não é? Como protenoia, que significa previsão, ou ainda conceitos importantes do gnosticismo, como o antropos, que é o homem, o pneuma, que é o espírito. O éon mais comum na mitologia gnóstica é a Sofia. Frequentemente, o éon está envolvido na criação da humanidade, conferindo espírito aos seres humanos contra o desejo do demiurgo. Nós já falamos sobre isso em algumas aulas atrás. Esse aeon eram seres que, dentro do gnosticismo, eles consideravam que estavam entre o homem e Deus. E esses seres, eles eram responsáveis pela criação e por várias outras coisas, não é? E eles eram os responsáveis pela intermediação do homem com Deus, mas eles criavam tanto, não é? Aqui é como diz o texto, eles separavam Deus dos homens por tão grande número de anos que o contato de Deus com os seres humanos se tornava virtualmente impossível. Então, estava tão separado, eram tantos seres entre o ser humano e Deus que se tornava impossível esse relacionamento de Deus com o homem.
eles tinham criado um conceito deísta de Deus. Em outras palavras, Deus seria o Criador, mas somente através da instrumentalidade de uma longa sucessão de emanações, não tendo qualquer contato real com a sua criação. Já falamos sobre isso também, acho que na primeira aula. Eles diziam que Deus era criador, mas como um Deus que era um ser totalmente espiritual e bom poderia criar a matéria que era má? Então, através de diversas evoluções desses áons, esses seres foram se reproduzindo, né, evoluindo, perdendo ali evoluindo mais no sentido terrestre e não no sentido da divindade. Então, a gente parte ali de Deus, totalmente espiritual, aí vem um ser que já não é muito espiritual, mas não é tão espiritual como Deus. Depois vem um outro que é menos espiritual do que esse. Cada vez foi vindo menos espiritual, de forma que, ao perder a espiritualidade, ele pudesse criar a matéria. E daí, então, eles diziam que dentro dessa involução, né? Porque a evolução seria para chegar até Deus, então dentro dessa evolução, esse ser, o último, teria sido Jesus. Tá? E dentro desse conceito, então eu vou ler aqui esse pedaço de novo, que os gnósticos separavam Deus dos homens por tão grande número de áons que o contato de Deus com os seres humanos se tornava virtualmente impossível. Tinham criado um conceito deísta de Deus. O que é esse conceito deísta? O que é o deísmo? O que é deísmo? Deísmo é a parte da filosofia que afirma que a existência de Deus pode ser constatada através da razão, rejeitando qualquer crença religiosa. Então, os deístas, eles dizem que você afirma a existência de Deus por meio da razão, e era o que os gnósticos pregavam, que através do conhecimento, do mistério revelado a um grupo limitado deles, aqueles que entravam para dentro do gnosticismo, passavam ali por vários procedimentos, e conforme eles fossem evoluindo dentro ali do gnosticismo, então ia sendo revelado a eles algumas coisas. Então eles diziam que a existência de Deus, ela estava totalmente baseada na razão. Os deístas afirmam que Deus criou o universo com tudo o que está nele e está deixando que tudo siga seu curso natural, sem qualquer outra intervenção de sua parte. Esse é um pensamento deísta. Eles afirmam que Deus criou o universo. Tudo que existe no universo foi criado por Deus, mas que Deus criou o universo e ele deixou o universo à sua mercê. Isso também é uma falácia, é totalmente contra, não é uma heresia, porque sabemos que Deus, ele é o criador do universo e ele é senhor de todas as coisas. A Bíblia diz que nada acontece sem que Deus permita. Essa é a verdade. E quando nós paramos e aceitamos esse conceito deísta, porque muitas das vezes, diante da dificuldade para se explicar o mal, algumas pessoas dizem que Deus não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo, porque Deus é bom. Do momento que a gente tenta defender Deus com relação às coisas ruins que têm acontecido, com relação à pandemia, uma criança que é violentada, essas situações que estão aí, no dia a dia, nós precisamos entender que quando eu digo que Deus não tem nada a ver com isso, porque Deus é bom. Irmãos, existe a questão do livre-arbítrio. Então, muitas das coisas que acontecem com o homem é devido à própria escolha do homem. Existem coisas que são naturais, como terremoto, maremoto. Às vezes, nós vemos algumas situações que são da natureza, mas que têm uma intervenção direta do homem, como as queimadas. Não é? Às vezes, lá nos Estados Unidos, que pega fogo em várias cidades e tudo mais, devido ao calor e à falta de chuva, mas a gente vê que sempre teve uma intervenção humana. Aqui no Brasil, por exemplo, agora
estava tendo um incêndio, não lembro a região, e no Pantanal, né, estava tendo ali um grande incêndio, e devido a esse período, né, essa época do ano que vivemos, o clima do Brasil, devido ao clima dessa época do ano aqui no Brasil, então a falta de chuva, e eu estava assistindo uma reportagem dizendo que essa queimada ela poderia se estender até o final de setembro se não houvesse chuva, se não chovesse naquela região. Mas tudo está ligado à ação do homem, porque a questão do clima é uma situação, mas entra também com a questão de soltar balão, a questão de se fazer queimadas para poder fazer plantio, e às vezes até mesmo uma fogueira indevida em um acampamento podem criar todo um incêndio e estragar ali um número grande de hectares. Então a gente vê que existe a ação humana, mas Deus, ele é Senhor de todas as coisas. Deus pode impedir que isso aconteça? Pode. Ele tem poder para impedir. Tá? Então vamos voltar aqui para o texto. Então, os gnósticos, eles tinham criado um conceito deísta de Deus, ou seja, entendia Deus apenas pela razão. Em outras palavras, Deus seria o Criador, mas somente através da instrumentalidade de uma longa sucessão de emanações. Foi como eu falei, uma sucessão de íons, ions, né? Essa palavra eu devo estar falando totalmente errada. É que a criação, né? O universo teria sido criado. Pelo que também Deus não teria qualquer interesse pelos homens. Agora vê, né? Deus manda o seu único filho para morrer por amor de nós, de cada um de nós. E aí vem uma heresia, uma teologia totalmente herética, que diz que Deus não se importa com a humanidade. A gente vê que Deus, quando a gente abre lá em Gênesis, ele foi criando todas as coisas e ele dava ordem, né? E disse Deus, haja luz, e disse Deus, haja separação, e disse Deus... Mas quando Deus cria o homem, ele ele manipula, ele faz aquele boneco, e mais do que tudo, ele dá o sopro de vida ao homem. Então, como pode um Deus que cuida desta forma do homem não se importar com aquilo que aconteça? Dentro dessa ideia gnóstica, Deus teria colocado o homem aqui e viva do jeito que você quiser, viva da forma que você tiver que viver, eu já fiz a minha parte, agora é com vocês. Então, Deus não faria intervenção direta contra as atividades humanas, não julgando e nem recompensando. O mundo material seria simplesmente vil demais para atrair a atenção de Deus. De fato, segundo pensavam, Deus seria contaminado se entrasse em contato com a matéria. Isso aqui eu achei por demais, né, irmãos? Porque a gente sabe que Cristo é que nos purifica de todo pecado. E dentro desse conceito deísta, se Deus entrasse em contato conosco, com uma matéria, ele poderia ser contaminado. Jamais Deus poderia ser contaminado, não é, pelo homem, já que a matéria seria o princípio mesmo do mal. Entretanto, Paulo negava tudo isso. Para Paulo, Deus é uma entidade teísta. O que é o teísmo? Teísmo é o conceito filosófico que defende a existência de deuses, ou seja, entidades divinas superiores que teriam sido as responsáveis pela criação do universo e todas as coisas que nele existem. O teísmo suporta a ideia da existência de um monoteísmo, ou seja, apenas um Deus, e é no que nós cristãos cremos, num único e verdadeiro Deus. Ou vários deuses, é o politeísmo, ou seja, nós precisamos entender que dentro do teísmo, que não é o conceito filosófico que defende a existência de Deus. Então, o teísmo é um conceito filosófico, ele não tem nada a ver com
crermos em um Deus ou em vários deuses, tá? A gente precisa entender bem isso aqui. O teísmo é apenas o conceito filosófico que defende a existência de deuses. Dentro do teísmo, ele suporta a ideia do monoteísmo, que é acreditar num único Deus. Ele também considera o politeísmo, que é acreditar na existência de vários deuses. Portanto, o teísmo não é considerado um tipo de religião, tá ok? Este conceito se limita a classificar aquilo que está relacionado com a existência de deuses. A teologia, por exemplo, é uma disciplina que nasce e se baseia no conceito do teísmo, ou seja, a teologia ela nasce do conceito de que existe um Deus. Aí eu coloquei aqui, ó, pode-se dividir o teísmo em monoteísmo, que é a crença em um só Deus, politeísmo, que é a crença em vários deuses, e enoteísmo, que é a crença em vários deuses, sendo que um é supremo a todos. Desta forma, os teístas são formados tanto por cristãos, que são monoteístas, pois acreditam em apenas um único Deus, e por hindus, que são politeístas e creem na existência de vários deuses. Então, Paulo, ele, em contradição àquilo que era pregado pelos gnósticos, que eram deístas, não é? Paulo pregava o teísmo. E aqui o texto vai falar, Paulo negava tudo que era pregado pelos gnósticos. Para ele, Deus é uma entidade teísta, ele é o Criador, se interessa diretamente pelos homens por meio de Cristo. Faz intervenção na história humana, recompensando ou punindo homens. A salvação seria intermediada por meio de Cristo e não mediante uma vastíssima sucessão de aeons. Além de que todos os homens são passíveis de redenção e não apenas um grupo limitado. Nós cremos que, mediante a crença, né, acreditar, confessar Cristo como seu único e suficiente Salvador, todo homem possa ser salvo. Diferente, irmãos, de alguns segmentos também que acreditam que nós fomos, um grupo foi eleito para ser salvo e que alguns não foram eleitos para ser salvo. Nós não acreditamos na eleição, não é, para a salvação. Acreditamos que todo aquele que crê em Jesus como o único e suficiente Salvador, ele é salvo. Mas isso é bom a gente não entrar muito nesse estudo agora, nesse momento, podemos voltar a falar, né, num outro estudo. E aí nós vamos começar agora a ver, não é, versículo por versículo. Logo no versículo 1, Paulo vai dizer, olha, gostaria, pois, que soubesses quão grande luta venho mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face. Lá em Colossenses 1, no versículo 29, está dizendo aqui, olha, para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. Paulo, nesse versículo 29, ele está usando a metáfora do atletismo, com o uso da palavra fadigo, né? Tanto que ele vai dizer aqui, para isso eu também me afadigo, que no grego a palavra afadigo significa agonizo, indicando o trabalho de Paulo por aqueles irmãos em Colossos. Agora ele pinta seu serviço em favor de Cristo como a nobre competição, porque na semana passada, então, nós vimos Paulo dizendo aqui, por isso eu também me afadigo, e o termo afadigar está ligado a agonizar, e estava diretamente ligado à questão dos esportes. Agora Paulo está falando aqui, ele continua entrando como se estivesse numa competição. Gostaria, pois, que soubesses com grande luta eu venho mantendo. Né? Paulo já havia mostrado que tinha autoridade para escrever aos Colossenses, porque Paulo, ele diz que ele foi chamado para esse ministério, para falar diretamente aos gentios. Então Paulo já tinha colocado isso para os irmãos no início da carta, e agora Paulo está dizendo que o seu chamado
era de interesse pessoal por aqueles irmãos e que ele, Paulo, lutava pessoalmente por aqueles irmãos. Pessoalmente no sentido... Paulo não podia estar ali pessoalmente com aqueles irmãos, porque Paulo estava preso. Então, Paulo vai dizer que ele luta, não é, por vós e pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Aqueles irmãos, eles não viram Paulo face a face. Paulo nunca tinha estado com eles, mas Paulo está dizendo que ele trava essa luta por aqueles irmãos. Então, é um interesse pessoal de Paulo essa luta espiritual por aqueles irmãos. Ele foi informado daquilo que estava acontecendo com aqueles irmãos e ele tinha interesse de escrever essa carta para eles. Não só Paulo cuidava das igrejas que ele havia fundado, mas ele também buscava cuidar das igrejas gentias de um modo geral, mesmo aquelas nas quais ele nunca tivesse estado, nunca tivesse tido oportunidade de estar. Então ele já tinha mostrado a autoridade de escrever aos crentes de Colosso, devido à sua chamada ministerial, que era para evangelizar os gentios, e agora ele diz que tinha um interesse pessoal por aqueles irmãos, porque lutava pessoalmente em favor deles. Paulo não era indiferente aos irmãos de Colosso, nem de Laodiceia, e nem daquela região ali, não é, que ele estava pregando, que ele estava mandando cartas. Ele não era indiferente àqueles irmãos nem aos seus problemas. Ele se preocupava não apenas com as igrejas que ele fundava, mas ele se preocupava com todas as igrejas gentias. Paulo não conhecia aqueles irmãos. E Paulo ele vai dizer aqui, e por quantos não me viram face a face. No grego, esse termo significa, não viram, né, minha face na carne. Esse é o significado. Eles não conheciam o apóstolo pessoalmente, mas eles reconheciam a autoridade espiritual de Paulo. É muito interessante esse ponto, porque nós devemos pensar nessa questão da autoridade espiritual. Então, mesmo Paulo nunca tendo estado entre aqueles irmãos, ele tinha uma autoridade dada por Deus para que ele pudesse enviar para aqueles irmãos essa carta, não é? Combatendo os pensamentos heréticos que estavam ali no meio daqueles irmãos, falando, mas chamando atenção dentro daquilo que ele tinha que chamar a atenção. E isso é uma coisa muito interessante. Outro dia eu estava ouvindo o pastor Nicodemos e ele estava dizendo que às vezes ele vê alguns programas de televisão, às vezes ele ouve algumas mensagens e ele fica pensando, não, mas essa pessoa aí não pode ter maldade, né? Coitado, ele não deve ter o entendimento realmente. E ele estava dizendo que Paulo não tinha esse pensamento, não. Paulo ia lá e ele batia mesmo dentro desses nos pensamentos e nesses mestres gnósticos, nesses mestres, né, senhores da sabedoria que entravam dentro das igrejas, incutindo ali pensamentos errados. Então nós precisamos ter cuidado, saber separar. Agora, como que eu vou conseguir separar, irmãos, um pensamento errado, uma teologia errada daquela que é verdadeira? Somente através do estudo da palavra de Deus. E aí, falando sobre heresia, como estamos iniciando hoje, estaremos falando bastante nas próximas 2 aulas, eu te pergunto, como é que você pode combater pensamentos heréticos se você nunca estudou doutrina bíblica? Porque quando a gente ouve falar, por exemplo, no exemplo que eu dei logo acima, quando eles diziam que Deus criou o mundo e ele deixou o mundo, ele não tem nada a ver com aquilo que está acontecendo aqui no mundo, porque Deus é espírito, o mundo é matéria e a matéria é má, então Deus não tem nada a ver com aquilo de mal que acontece no mundo. Se Deus não tem relação nenhuma com aquilo que acontece no mundo, para que você ora?
Como é que fica? Ainda dizer assim, que Deus, às vezes, ele nem sabe realmente aquilo que está acontecendo no mundo, mas que ele se compadece com você quando você chora. Então, Deus deixa de exercer a função de Deus e ele passa a exercer a função de um amigo, porque amigo é aquele que né, sente junto com você e lida com você com as suas dores. E aí Deus passaria a ter esse relacionamento com o homem. Então, quando você fosse orar, o que você pediria a Deus se ele não tem nada a ver com o mundo? Se ele não interfere nas coisas que acontecem no mundo? Os irmãos estão entendendo? Mas quando eu não sei responder a questão do mal, quando eu sou indagado, por exemplo, por uma pessoa perguntando, mas como que Deus, sendo Deus, pode permitir que uma menina de 6 anos seja violentada pelo seu tio? É uma coisa, como que Deus pode permitir que uma criança, não é, lá no útero, dentro do ventre da mãe, ela não tenha o cérebro? Então, fica alguns questionamentos. Como é que Deus pode permitir que uma criança morra por uma bala perdida? Quando eu sou indagado com relação a essas coisas e eu não tenho conteúdo teológico para responder essas coisas, é muito fácil fugir por um subterfúgio como esse, de que Deus não tem nada a ver com o mal praticado pelo homem. No versículo 2, Paulo continua: para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento para compreenderem plenamente o mistério de Deus, Cristo. Quando Paulo diz aqui para que seus corações sejam confortados, Paulo está pedindo para aqueles crentes que eles deveriam pôr de lado as contendas produzidas pelas heresias que estavam sendo introduzidas ali dentro da igreja, para que eles pudessem ser fortalecidos mediante o crescimento no verdadeiro Cristo. Então Paulo está dizendo, olha, deixem de lado, porque o que acontecia? Eles perdiam tempo discutindo aquelas heresias, discutindo coisas que realmente não levavam a lugar nenhum. E aí eles deixavam de aprender e de estudar sobre Cristo. Os irmãos querem ver um exemplo sobre do que nós estamos falando? Eu acho que eu já até dei esse exemplo quando estudamos Efésios, mas eu já disse, uma heresia é quando eu digo que existe qualquer outro meio que possa me ajudar ou me levar a ser salvo, que não Cristo. Que Cristo não é suficiente. O sacrifício que ele fez na cruz do Calvário não foi suficiente para que eu pudesse ser salvo. Isso é uma heresia. Agora, quando nós partimos lá para o livro do Apocalipse, aí nós estudamos, então existe os amilenistas, o milenista, o pós-milenistas, existe ali a discussão, não é, do julgamento. Existe discussão a respeito do arrebatamento, quando é que vai ser o milênio é antes do arrebatamento, o milênio é depois do arrebatamento. Irmãos, cada um tem o seu estuda a Bíblia e vários teólogos têm os apontamentos. O que importa é saber que nós seremos levados ao céu, que a igreja de Cristo será arrebatada e que haverá um milênio, que é um período de paz em que Cristo estará governando aqui na terra. Isso é o importante. Agora, se o milênio é antes do arrebatamento, se o arrebatamento é depois do milênio, essa ordem é uma diferença conceitual de estudo. Isso não é heresia. Agora, quando eu digo que existe um outro ser que pode intermediar o meu relacionamento com Deus, um outro ser a quem eu possa orar, a quem eu possa pedir e que ele vai interceder a Deus por aquele meu pedido, aí é uma heresia. Ok? Vinculados juntamente em amor,
Paulo continua aqui, não é? Para que o coração deles seja confortado. Então ele está falando, olha, deixem de discutir essas heresias e passem, não é, a realmente sejam fortalecidos mediante o crescimento no verdadeiro Cristo, vinculado juntamente em amor. O que Paulo quer dizer aqui? Vinculado juntamente em amor. Eu coloquei aqui que o termo vinculado, ele também pode ser traduzido como reunir, unificar. E essa palavra é usada em relação a juntas e ligaduras, cuja função é unir vários elementos do corpo. Então, são as ligaduras que juntam os elementos do corpo. Aí nós pensamos, se nós não estivermos vinculados em amor, não estaremos unidos. Essa união, irmãos, ela só pode acontecer, esse vínculo da igreja só pode acontecer por meio do amor. Porque lidar com o outro é muito complicado. Veja que as pessoas se casam e elas não conseguem, algumas, manter a união, manter o casamento, se separam. Então imagina dentro de um grupo, né? Você ser casado, você estar unido com tantas pessoas que formam uma igreja. Os pensamentos são diferentes, as origens são diferentes, a cultura é diferente. Em termos culturais, então, a igreja ela é assim um formigueiro de cultura, de raças, de pessoas que vêm de diferentes segmentos, com diferentes bagagens, e de repente nós estamos todos unidos e temos que formar um corpo. Essa ligadura, ela só pode acontecer por meio do amor. Não existe outro meio que possa nos unir que realmente não seja o amor. Tá? Por isso que lá na carta aos Efésios ele vai falar que nós estejamos alicerçados no amor. Se não estivermos com o nosso fundamento, né, o alicerce, a base de tudo, não é? O que é o alicerce? É a base de uma casa. Com base no alicerce você faz um edifício, não é? Tendo a base, você faz de quantos andares aquela base te permite. Então nós precisamos estar alicerçados no amor. Quanto mais amor, mais irmãos, mais órgãos, né, podem estar aqui unidos dentro desse corpo que forma o corpo de Cristo. O amor cristão é o laço de união que une um crente ao outro mediante o amor fraternal e ao mesmo tempo em que todos são unidos a Cristo. Quando Paulo fala aqui, plena convicção, ele vai dizer, né, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento. O que Paulo quer dizer aqui? Plena convicção. É ter plena certeza, pleno entendimento. Paulo queria que seus leitores tivessem plena certeza da fé quanto à verdade revelada em Cristo, não se deixando levar por ideias e conceitos errados que dividem a igreja. Irmãos, quando nós não conhecemos a palavra de Deus, quando nós não estamos realmente alicerçados no conhecimento da palavra de Deus, no mistério que foi revelado por Deus, eu me deixo levar pelas maiores heresias. Eu posso ser levado pelas maiores heresias. E os irmãos não pensem que essas heresias elas vêm de forma afrontosa. Muitas das vezes ela vem assim com um pensamento bom, sabe? É uma ideia legal que poderia realmente dar certo, só que é heresia, não tem nada ali, não é uma coisa demoníaca. E Paulo continua, no qual estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Quando Paulo usa aqui esse tesouro, né, e escondidos, ele está fazendo referência também aos termos que eram utilizados pelos gnósticos. E quando nós abrimos lá em Isaías 45:3, Isaías já fala, não é? Dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Então Paulo aqui, ele está fazendo uma referência a um texto lá, né, do livro do profeta Isaías. Cristo, na qualidade de mistério de Deus, é o grande guardião dos atributos divinos da sabedoria e do conhecimento.
o que aponta para as suas verdades e realidades espirituais. Os gnósticos pensavam que as muitas emanações divinas ou os íons é que possuíam tal tesouro, embora nenhum deles o possuísse em sua totalidade. Então, eles imaginavam que vários seres possuíam entendimento, nenhum possuía o entendimento total e eles excluíam Cristo. E, na verdade, nós vimos já na semana passada, Paulo, na própria carta aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 9, ele vai dizer, olha, porque nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E também aqui no versículo 17, não é uma coisa linda esse versículo, ele vai dizer, porque tudo isso tem sido sombra das coisas que haviam de vir, porque o corpo é de Cristo, porém o corpo é de Cristo. Ou seja, Paulo está falando que tudo aquilo que tinha que ser revelado foi revelado por meio de Cristo, porque aprouve a Deus, não é? Aprouve a Deus. Deus quis dessa forma, que em Cristo habitasse corporalmente toda a plenitude divina. E o mistério, não é? Cristo, ele se revela, Deus se revela por meio de Cristo. Eu estava tentando achar aqui o versículo que estudamos, já que fala sobre isso, mas não estou conseguindo realmente achar. Que fala alguns, né, que o mistério estiver, versículo 26 fala que o mistério que estiver oculto dos séculos, das gerações, agora todavia se manifestou aos seus santos, os quais Deus quis dar a conhecer, qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Irmãos, não se enganem, não se enganem. Tudo aquilo que tinha que ser revelado, foi revelado já por meio de Cristo. E agora não tem mais revelação da palavra de Deus para acontecer. Você tem que pegar a Bíblia e estudar a teologia, estudar realmente ali a respeito do mal, a respeito de Deus, dos atributos de Deus, de Cristo, da Trindade, do Espírito Santo, para que você possa responder a qualquer um que questione a sua fé. Não existe. Os gnósticos, eles achavam que um grupo era desenvolvido e recebia esse conhecimento. Não, Deus deu esse conhecimento a todos, ele revelou. E se você buscar esse conhecimento, você recebe da parte de Deus. A Bíblia diz que ele abre a sua mente, ele abre o seu coração para que você tenha o entendimento da palavra dele. O versículo 4 diz, digo isso para que ninguém vos engane com palavras persuasivas. Olha aí o que eu acabei de dizer, não é? O que é persuasivo? É defraudar, distorcer, enganar, se enganar com falsos raciocínios. Aqueles crentes corriam o perigo de serem desviados da verdade por meio de uma doutrina expressa através de uma linguagem astuciosa. Não era uma revestida de uma realidade superficial, não era uma coisa que vinha para confrontar, ela vinha assim revestida. Então, saber, você olhar e ter ali uma pessoa que recebeu a revelação divina, então as pessoas ficavam ali olhando e se admirando, e aí passam a seguir aquele ser e deixam de seguir a Cristo. E aí a gente vai dizer que nos nossos dias é diferente? Quantas pessoas pertencem a determinados segmentos religiosos que enchem, não é, salões, e enchem igrejas, e enchem estádios buscando ali uma figura que é admirada, até mesmo idolatrada por eles, como se essa pessoa pudesse trazer uma revelação, pudesse falar algo novo, diferente de tudo aquilo que já foi revelado na Bíblia. Você precisa tomar cuidado de por que você frequenta determinado segmento religioso, por que você segue determinado pastor, determinado líder. Não é? Busca esse autoconhecimento, esse entendimento dentro de você. E o versículo 5, para encerrarmos, ele vai dizer: porque ainda que eu esteja
ausente quanto ao corpo, contudo em espírito estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Então, Paulo, ele não podia estar ali com os colossenses. Se pela carta nós vemos que se Paulo pudesse, se Paulo estivesse livre, com certeza ele se dirigiria até aquele local para estar com aqueles irmãos e falar pessoalmente, combater pessoalmente aqueles pensamentos gnósticos que estavam invadindo a igreja. Mas Paulo, apesar de não poder estar pessoalmente com aqueles irmãos, ele diz que ele está em espírito. E o que Paulo quer dizer com isso? Ele intercede por aqueles irmãos, ele ora, é como ele começa lá dizendo que ele labuta, ele luta por aqueles irmãos. Então, a presença espiritual que Paulo faz referência não é simplesmente uma forma de linguagem. Não é você dizer, eu estou ausente, mas estou presente em espírito. Nós usamos muito isso, não é, de forma coloquial. Paulo não está usando essa figura de linguagem. Paulo realmente ele se sentia presente espiritualmente entre aqueles irmãos. Ele intercedia, não é, continuamente por aqueles irmãos, para que aqueles pensamentos errados, para que aquelas heresias pudessem ser combatidas naquele meio. E Paulo vai dizer, alegrando-me, né? Paulo se regozija pela firmeza da fé, porque alguns irmãos estavam sendo levados por esse pensamento gnóstico, estava havendo ali a briga entre aqueles irmãos, mas dos relatos de Epáfras para Paulo, tinha muitas pessoas ali que ainda se mantinham firmes dentro do pensamento, e por isso Paulo está dizendo, alegrando-me. E ele vai dizer, a vossa boa ordem. A boa ordem é uma expressão militar para indicar a boa ordem das tropas, tal como um exército, né, bem formado. A igreja de Colossenses estava unida para resistir aos ataques gnósticos. Eu separei, para a gente poder dar uma analisada agora nesse finalzinho. Espero que os irmãos tenham entendido. Se alguma coisa tiver ficado confusa, eu peço que vocês registrem lá, façam as suas perguntas, não é, ali nos comentários do YouTube, que eu buscarei estar estudando para responder os irmãos. Eu trouxe aqui algumas heresias que tem circulado dentro de nossas igrejas atualmente, porque nós temos visto aí as heresias gnósticas do início ali da igreja primitiva, mas eu queria também que, à luz da Bíblia, né, o irmão entendesse algumas heresias que têm sido incutidas dentro da nossa igreja. Essa aqui, por exemplo, eu lembro que quando ela começou eu ainda era bem jovem, né? Era uma adolescente, e eu lembro que eu gostei muito, né? Assim como a primeira vez que eu ouvi falar sobre o comunismo, meu professor de história falando do comunismo, e que no comunismo todo mundo era igual e recebia a mesma coisa, eu cheguei em casa encantada com o comunismo. E eu cheguei e falei para o meu pai como era bom e que não sei o quê, até que ele me trouxe para a real, né? Ele falando ali do que era, na verdade, o comunismo, e aí eu pude entender. A primeira vez que eu ouvi falar sobre a teologia da prosperidade, eu concordei, eu falei, de fato, não é? Eu sou filha do rei, eu sou uma princesa, eu mereço tudo de bom, né? O crente realmente não, aquele que serve a Deus, ele não fica doente. E essa é uma teologia que, por mais que a gente entenda que ela é uma heresia, praticamos no nosso dia a dia, porque vira e mexe, nós estamos buscando, e quando acontece alguma coisa, quando alguém fica doente na sua família, quando você fica desempregado, qual é a primeira pergunta que a gente faz? Mas eu não mereço isso. O que eu deixei de fazer? Né? Outro dia, conversando com uma mãe que estava com um filho doente, ela chorava e dizia para mim, talvez se eu tivesse sido mais assídua na igreja, talvez se eu tivesse ajudado mais, participado mais. Nananina, não. Teologia da prosperidade. Entendeu, irmãos? Então, a gente tem que estar sempre combatendo isso. E o que é a teologia da prosperidade? A teologia da prosperidade, ela ensina que Deus dá riqueza e sucesso a quem o ama.
e a quem o ama e obedece. Problemas, sofrimento e doença são sinal que a pessoa está em pecado, porque quem está de bem com Jesus não sofre. Quer dizer, Cristo não podia, não é? Cristo não devia de estar bem, ele deve ter feito alguma coisa errada, Paulo deve ter feito alguma coisa errada, não é? Pedro deve ter feito alguma coisa errada, todos os apóstolos ali, João Batista, devem ter feito alguma coisa errada, porque eles sofreram, eles foram perseguidos, eles foram mortos, eles passaram por dificuldades. Tá vendo como é que a gente combate essa teologia logo de cara? Mas mesmo assim, ele está dentro de nós. Olha que praga, não é? Que praga a gente ter que combater isso e, ao mesmo tempo que a nossa mente nos mostra o quão errada é essa teologia, ao mesmo tempo ela está, né, parece que intrínseca dentro de nós, e temos que estar sempre combatendo e rejeitando esses pensamentos. Quanto mais você dá para Deus ou a igreja, mais bênçãos materiais você vai receber. Por que a teologia da prosperidade ela é perigosa? Ela é perigosa porque ela se baseia em alguns versículos da Bíblia tiradas fora do seu contexto, ignora muitas outras passagens, como todo o livro de Jó. Como é que ela vai dentro da teologia da prosperidade explicar o problema de Jó? Jó era bom, era o homem mais íntegro que existia na humanidade e passou por todos aqueles apertos. A Bíblia ensina claramente que quem segue Jesus enfrentará muitas aflições. O próprio Cristo disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Servir a Deus não é uma troca comercial, não é dando que se recebe. Jesus não veio para nos dar tesouros materiais, ele veio para nos dar tesouros espirituais. E aí tem algumas referências bíblicas que é interessante você anotar, você ter isso aí dentro da sua Bíblia para poder responder quando questionado. Uma outra heresia, testemunhas de Jeová. As testemunhas de Jeová negam que Jesus é Deus, tá? Não acreditam na Trindade, na divindade de Jesus. Não acreditam na Trindade. Para ele, Jesus é a primeira criação de Deus. Não acreditam que Jesus ressuscitou com um corpo físico. Também ensinam que apenas 144 mil pessoas vão morar no céu. Todos os outros crentes vão morar na terra. Por que essa teologia, não é, que os testemunhas de Jeová é perigoso? As testemunhas de Jeová ignoram ou distorcem todas as passagens da Bíblia que ensinam claramente que Jesus é Deus. A divindade de Jesus é uma verdade fundamental da Bíblia, que não pode ser negada. A Bíblia diz que Jesus ressuscitou com um corpo físico e não diz exatamente quantas pessoas irão para o céu, porque isso depende de mim e de você estarmos aceitando a Cristo. Deus sabe, porque ele é onisciente, onipresente, onipotente. Mas existe no homem o livre-arbítrio, decidir se ele aceita ou não a Deus. Os adventistas do sétimo dia. Os adventistas do sétimo dia acreditam na Bíblia e nas palavras de uma senhora chamada Ellen White. Então a gente vê que aqui já parte, porque toda a verdade está revelada na Bíblia. Geralmente, essas seitas, elas têm um segundo livro. Alguém recebeu lá, não, tudo bem, a gente aceita a Bíblia, mas fulano aqui, que é o líder, né, o primeiro lá da seita, ele foi revelado a ele determinada coisa. Então, dentro dos adventistas dos sétimo dias tem a Ellen. Segundo os adventistas, ainda é preciso obedecer a certas regras cerimoniais do Antigo Testamento. Nós vamos estar falando bastante sobre essa questão do judaísmo, do legalismo judaico na semana que vem. Como guardar fielmente o sábado, porque descansar no domingo é errado e nós precisamos evitar alguns alimentos impuros. Por que é perigosa? Os escritos de Ellen não têm a mesma autoridade da Bíblia, que é a palavra de Deus. Muitos ensinamentos e profecias dela estavam errados. Em Jesus, as leis cerimoniais do Antigo Testamento foram cumpridas totalmente. Regras exteriores não se aplicam mais aos cristãos. Vivemos pela graça de Deus, que perdoa os nossos pecados e muda o nosso interior. Ninguém deve ser julgado pelo dia em que descansa, seja sábado ou domingo. Os adventistas do sétimo dia também, eles não acreditam na Trindade, tá?
E agora, por último, né, mas não menos importante, eu queria falar sobre uma heresia que tem aí batido nas portas, né, das nossas igrejas, que são os desigrejados, as pessoas que estão saindo da igreja. O movimento dos desigrejados, ele se desenvolveu sob grande influência das novas concepções de igreja, em especial a concepção denominada de igreja orgânica, que são grupos religiosos que abriram mão de toda a formalidade denominacional para viver um cristianismo informal, com forte ênfase nos relacionamentos. Porém, os desigrejados, eles dão um passo além, pois grande parte dos simpatizantes defende que não é necessário nenhum vínculo relacional ou ajuntamento em grupo para ser cristão. No Brasil, o fenômeno é relativamente novo e vem crescendo de maneira surpreendente ano após ano. No último censo do IBGE, em 2010, os resultados foram alarmantes, pois o número de cristãos que se declarou sem vínculo denominacional saltou de menos de 1 milhão no ano 2000, no censo de 2000, para quase 10 milhões em 2010. Isso ainda não temos o censo de 2020. Um crescimento de mais de 780%, sendo a categoria evangélica, né, dentro da categoria evangélica, que mais cresceu. E aí eu passo a ler, né, uma informação passada pelo pastor Fernando, da Igreja de Penápolis, onde ele coloca aqui que heresia é tudo aquilo que surge de uma interpretação que gera uma doutrina ou um sistema teológico falso, que contraria a verdade bíblica e que, por isso, é rejeitado e considerado como falso pela academia teológica e pela igreja. Etimologicamente, heresia é um sistema de pensamento que nasce de uma opinião particular e que se torna um pensamento sectário. No caso dos desigrejados, eles são sectários, se isolam da comunhão na igreja e têm opinião contrária ao ensino de Jesus e bíblico sobre a igreja. Seu papel, sua tarefa e missão no mundo para as pessoas e o forte indício de desprezo pelo corpo de Cristo. A igreja em comunhão sincera, amorosa, restaurativa e proclamadora do evangelho. Os desigrejados, irmãos, muitos se afastam porque seguem, por exemplo, a teologia da prosperidade. E aí eles acreditam que eles precisam receber determinadas bênçãos ou são prometidas para ele determinadas bênçãos. E quando eles não recebem, então eles se afastam. Algumas pessoas seguem determinados grupos religiosos onde os pastores mandam em tudo. Não é? Eu conheço pessoas que seguem determinados grupos religiosos onde o pastor diz com quem uma pessoa vai casar. O pastor determina quando a pessoa pode dar o primeiro beijo na namorada. Então, você vê assim, aí a pessoa, ela entra ali, é aquela questão dos extremos, né? Então, a hora ela tá muito crente, ela obedece o pastor em tudo, o pastor tá dizendo ali, mas quando o relacionamento começa a apertar ali e ela se vê em dificuldade, então ela, escape, ela entra para o grupo dos desigrejados, para aquele grupo das pessoas que vão questionar a igreja. Existe o grupo de pessoas desigrejadas porque não estão em conformidade com muitas coisas que os crentes têm pregado. Irmãos, por exemplo, né, eu acho que o Mateus está fazendo sinal, mas eu não posso deixar de falar a respeito disso. Em algumas situações, Vou citar o versículo de Paulo, quando ele diz ali em Romanos que ele não se envergonha do evangelho. Eu não me envergonho do evangelho, mas eu me envergonho de alguns evangélicos. Pessoas que se dizem evangélicas e agem como aquele grupo que foi para a porta ali daquele hospital
para dizer para uma menina de 10 anos que desde os 6 anos de idade ela sofria violência emocional, violência física por parte do seu tio. Uma menina que é criada pelos avós, uma menina que, se ela é criada pelos avós, você pode ver, então, que ou ela não tem pais ou eles não estão interessados na criação e na educação dela. E aí as pessoas, porque a menina vai ali para o hospital para abortar, se reúnem na porta em nome de Deus, se dizendo evangélicos, para dizer que aquela menina e seus avós são assassinos porque ela está praticando o aborto. Esse tipo de evangélico nos envergonha. A pior heresia, o pior pensamento que é contra o cristianismo não são aqueles que são antagônicos ou os ateus, por exemplo. A pior coisa é o falso cristianismo que está dentro de nossas igrejas. É o legalismo religioso, isso é legalismo. Ir para ali para dizer para aquela menina que ela é uma assassina, eu só não vejo esse mesmo grupo de pessoas reunido nas favelas quando uma criança morre por bala perdida. Eu não vejo esse mesmo grupo revoltado quando pessoas são assaltadas e mortas. Eu não vejo esse mesmo grupo se reunindo e falando ali contra os assassinos. Então, são questões que aí, muitas das vezes, algumas pessoas estão dentro da igreja e elas se decepcionam com esse grupo legalista. Mas aí ela se decepciona com o grupo legalista e ela sai da igreja. Ora, se você entende que aquilo ali não é a verdade, que aquilo ali não é o cristianismo, o seu papel é estar no meio ali, fazendo parte do corpo, como os anticorpos. Os anticorpos, eles fazem o quê? Eles não reagem contra coisas, contra vírus e outras coisas que estão ali nos fazendo mal? Não é essa a função ali, por exemplo, quando a gente tem febre, porque é uma reação do nosso organismo contra alguma coisa que está infectada dentro do nosso corpo? Se você sai do corpo para ser um desigrejado, e aí você enche a boca para dizer, não, eu sou um desigrejado, parabéns para você, mas o seu papel, você ajudaria mais, você ajudaria de fato se você ficasse e houvesse ali um debate real, onde as pessoas vão estar tratando e combatendo essas questões, e não simplesmente sair. E aí, por último, eu queria apenas deixar para os irmãos esse livrinho, a leitura desse livro, não é? Igreja, por que importar? Por que me importar? Redescobrindo o prazer da vida em comunidade, Philip Yancey. Não é? Philip Yancey, ele conta aqui nesse livro um período, ele é um pastor, escritor evangélico, e ele vai contar a respeito de um período em que ele pensou em ser um desigrejado, ele não via sentido em estar na igreja. E é muito interessante a experiência dele e como ele entendeu que aquilo que ele estava pensando e a forma dele de agir estava errada, né? E eu recomendo a leitura desse livro, se você puder, não é? Fazer a aquisição, ou se você já tem ou conhece alguma pessoa que tenha, é um excelente livro que explica essa questão aí de desigrejado. Que o Senhor possa estar falando aos nossos corações e completando aquilo que eu não tive condição ou capacidade de fazer nesse momento. Amém.